Jesus. Mateus 10, 38. Quem encontrou, diga glória a Deus. Mateus 10, 38 diz assim: e quem não toma a sua cruz e não vem após mim, não é digno de... E quem não toma a sua cruz e vem após a mim, não é digno de... Assenta, desocupando as tuas mãos e aplaudindo os céus. O texto que nós lemos, o evangelista Mateus está sendo agora canal para escrever o livro, mas a minha Bíblia está escrita em letra vermelha, e quando está em letra vermelha, é o próprio Cristo que está falando. E se você pegar o contexto desse texto, vai falar das dificuldades para servir a Jesus diante da família. Quem está aí, diga glória a Deus. Jesus começa o texto dizendo: não penseis que vim trazer paz na terra, eu vim trazer espada. Pois eu vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da própria casa. Aí Jesus discorre: quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de... E quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de... E quem não toma a sua cruz, põe sobre os seus ombros e a carrega, não é digno de mim. 4 verdades são apresentadas diante dessas dificuldades. A primeira é que Cristo vai causar divisão dentro da própria família. Como é isso, apóstolo? Quando alguém entrega a vida a Jesus, existem várias ramificações dentro de uma família. Existem aqueles que são católicos não praticantes, outros católicos praticantes, outros de outras denominações, outros ateus, outros incrédulos, outros espíritas. E quando alguém entrega a vida a Jesus e fala para a família: agora eu entreguei a minha vida a Jesus, vou batizar, vou descer as águas do batismo, vou tomar ceia. A Bíblia diz que começa vai se revelar os grandes inimigos daquele que vai carregar a cruz de Cristo. Porque cada um no seu quadrado não vai entender que aquela pessoa se entregou a Jesus porque ele teve um encontro, porque ele tem uma necessidade em que o pai não pode preencher, em que a mãe não pode preencher, em que o marido não pode preencher, em que a esposa não pode preencher. Eu me lembro e me recordo que quando eu entreguei a minha vida a Jesus, eu estava tão feliz, tão emocionado, que quando eu cheguei em casa, jogaram um balde de água fria na minha cabeça, dizendo: você entregou a vida para Jesus? Você sabe que nós aqui é católico, então você vai ter que procurar um outro lugar. Foi essa receptividade que eu recebi. E muitas vezes não é diferente com você ou com um familiar, que muitas vezes você vai falar para ele: Deus te abençoe. Ele já se sente ofendido, porque você está dizendo Deus te abençoe. Para ele você está querendo dizer: você não tem Deus e eu tenho. E na verdade não é nada disso. E aí Jesus traz a primeira verdade diante dessas dificuldades. Cristo causa divisão dentro da própria família, porque uns receberão o evangelho e outros não. Tem gente da sua família
que quando ficou sabendo que você se entregou a Jesus, ficou feliz. Eu conheço gente que foi no batismo da família, mas eu conheço gente que nem lá apareceu. E a gente que trabalha com discipulado precisa incentivar quem vai batizar a não olhar para isso. Porque isso pode ser uma grande batalha. Não, eu vou batizar e ninguém vai no meu batismo. A minha irmã esses dias, ela está pronta para o batismo, minha irmã caçula. E eu disse para ela, ó, se prepara, a semana do batismo é a mais difícil. Segundo, não crie expectativas de quem vai no seu batismo. Porque o adversário é tão sujo que ele pode criar os meios dele e você se frustrar. Então Jesus está dizendo que ele mesmo causa divisão. Quando eu entreguei a minha vida a Jesus, além do meu pai me dar esta opção de escolha, eles diziam para mim, agora é crente. Agora a gente não pode falar qualquer coisa perto dele. A gente não pode assistir qualquer coisa perto. Agora ele virou um santarrão. Era o que eu ouvia na minha época. Agora ele é um santarrão. Por quê? Porque primeiro eu tive que sair do meio da minha família. Quem está aí diga glória a Deus. Eu tive que sair do convívio da minha família. Porque no convívio da minha família havia muitas coisas que ainda me prendiam no mundo. Sabe por quê? Que tem hora que Jesus vem e traz divisão entre a família. Por quê? Porque se você não sair do meio, você nunca vai ter um encontro com Jesus. Eu crente, meu pai me perseguindo 8 anos. Meu pai ia na igreja falar mal de mim para o pastor. Olha, o Denis é assim, o Denis é assado. Eu dizia, rapaz, você não está vigiando, não, você está indo lá na igreja atormentar o pastor lá. É, porque, em outras palavras, a gente precisa criar algum meio para tirar você da igreja. Meu pai dizia para mim que o meu pastor fez uma lavagem cerebral na minha cabeça. Quem está aí, diga glória a Deus. Esse pastor fez... O senhor ouve mais o seu pastor do que eu, Denis. Eu digo, pai, o senhor não está entendendo. É porque agora eu preciso entender as coisas espirituais. Eu não deixei de ouvir o Senhor. Mas os conselhos que o Senhor me dá não tem nada a ver com a vida espiritual que eu estou vivendo. Então os primeiros inimigos são da própria casa. Por falta de entendimento, por falta de espiritualidade, por falta de dividir a mesma fé. Lá vai a crentinha. Lá vai o crentinho. Ao invés desse familiar ficar feliz, porque eu digo sempre, não é melhor você ver o filho vindo para a igreja do que vendo ele roubar, se drogar, se prostituir? Mas quem não tem entendimento e não tem Cristo, não entende isso. E aí eles se levantam com fúria. Eles levantam porque não tem entendimento. Meu irmão bateu em mim por causa de Jesus, irmão. Você tem noção disso? Tomei uma surra por causa de Jesus. Eu disse, o negócio aqui é diferente mesmo. Você entrega a vida a Jesus e passa um estreito desse. Porque eu tive que passar na pele. Hoje eu vi o pastor Leonardo Salles ministrando em Luanda, em Angola. E ele dizia para mim, ser o que sou hoje, eu tive que passar em todas as áreas da igreja. E ele dizia, eu passei na música, porque hoje quando eu quero música, eu não ponho qualquer música, eu escolho o músico a dedo. Ah, eu passei na porta, então eu sei quem eu tenho que pôr na porta. Ah, eu limpei a igreja. E assim Deus vai fazendo com a gente. Ele vai passando na gente como se fosse por um esmeril. Mas os inimigos, muitas vezes, ou a maioria, são os da própria casa. Aí a segunda verdade, Cristo vai exigir de você renunciar.
Renúncia. A primeira coisa, os inimigos da própria casa, né? Os inimigos surgem dentro da própria casa, dentro da própria família. Segundo, Deus quer renúncia. E como é difícil renunciar, tá na roda dos amigos mundanos, das palavras mundanas, dos primos mundanos, das primas. Como é difícil sair, mas é uma renúncia. Eles diziam para mim, você só vem agora aqui de 3 em 3 meses. Eu digo, eu fico mais crente. Por quê? Porque eu chego aqui, tudo quanto é tranqueira que eu ouvia lá fora, estava dentro da casa do meu pai. E eu não podia chegar lá e falar, ó, para de tocar, porque a casa não era minha. Quem está aí, diga glória a Deus. A única vez que eu fiz isso, minha mãe disse para mim assim, a minha saudosa disse para mim, Denis, você não está na sua casa? Eu digo, então, por isso que eu não posso ficar vindo aqui. Vocês põem esses trem louco aí, e eu estou num processo. Talvez você está aqui e está achando que está passando coisa surreal. Não, não. Todos nós passamos por isso. Renúncia. Renúncia. O meu irmão sempre foi meu parceiro. Eu tive que renunciar a minha vida com meu irmão. Porque meu irmão era mentiroso, meu irmão era ladrão. Meu irmão era terrível. Hoje é lavado e remido no sangue. Mas o cara era terrível. Era alguém que chegava em qualquer ambiente e arrumava confusão. A última vez que nós estivemos, que eu estava com ele ainda no mundo da dança, eu vi ele bater em 3 policiais. Aí eu me converto a Jesus e vou continuar andando com ele. Qualquer confusão que ele arrumar, eu já sabia do mundo espiritual. Eu já tinha entendimento. O diabo está trabalhando lá. Então, a segunda verdade, dentro dessas dificuldades, é a renúncia. Você precisa renunciar o que te afasta da presença de Jesus. Terceiro, Cristo exige sacrifício. Hoje se prega aí um evangelho muito fácil, irmão. Mas bem verdade é que o evangelho de cruz não é isso. Tem que ter sacrifício. Porque senão não é evangelho de cruz. A primeira vez, porque quando fala de sacrifício, a primeira vez que Jesus vai usar a palavra cruz nesse evangelho, é a primeira vez que ele está usando. Mateus 10. E quando Jesus usa a palavra cruz, ele está usando um instrumento de morte. Ele está dizendo, ó, para andar comigo, tem que morrer todos os dias. Sacrifício. Só que nós estamos vivendo um contexto diferente. Quem está aí, diga glória a Deus. Tem gente que ao invés de morrer todos os dias, passou a ressuscitar o velho homem de lá de trás. Nós precisamos morrer. Cruz é morte. Morrer todos os dias. Aquilo que eu quero fazer, não vou fazer. Sacrifício. Por quê? Porque a cruz, toda vez que você olha para a cruz, uma hora nós vamos pendurar um aí. Toda vez que você olha para uma cruz, você lembra de morte, de sacrifício, de um preço pago em alto nível por resgate à nossa vida. E carregar a nossa cruz não é fácil. Por que, apóstolo? Porque a gente tem que morrer todo o dia. Todo o dia. Tem dia que as emoções, elas se conturbam diante de várias situações da vida. E aí o velho homem quer ressuscitar. Olha, está olhando assim para você, fala assim. Não, morre. Olha, falou assim, rebate assim. Não, morre. Se a gente for responder
cada ação e cada atitude que faz com a gente, do jeito que as pessoas nos tratam, o velho homem não vai ressuscitar com 1 mês, irmão. É com 2, 3 dias. Então entenda, sacrifício, cruz. Cruz, morte. Nós precisamos morrer todos os dias. Em quarta verdade, Cristo nos mostra que os seus valores estão em oposição aos valores do mundo. Os valores de Cristo têm um preço. Os valores do mundo são outros. E é por isso que no mundo você acha vida. Porque quem acha vida no mundo ganha. Está lá, ganhei. Mas no reino de Deus é diferente. Porque quem ganha vida, perde. Aquele que ganha perder lá, vai perder. Deriminar a sal, a forgue. Você não pode comer do que o mundo coloca na sua mesa para você comer. Ontem mesmo as mulheres estavam reunidas e mulheres cheias de Deus, irmãos. Que ministração, eu fiquei ali sentado, constrangido no meu cantinho, porque ontem eu não tinha nem parceiro, sangue e fogo. Mas fiquei ali fazendo o meu papel de servo, a qual fui chamado para socorrer. Mas olha, o nível espiritual daquele ambiente. Quantas mulheres daquelas poderiam estar em outro ambiente de oposição ao Evangelho? Uma irmã me mandou uma mensagem hoje, irmã Alzira, não mora na região. Ela disse, eu saí de uma região longe, ela me acompanha pelas redes sociais. Ela disse, eu fui no chá. Eu digo, é? E Deus falou com a minha filha, eu digo, é? Eu não conheço o vaso. A filha dela é aquela moça que a Cida abraçou. Power. Então entenda, o mundo é mundo, irmão. Não tem esse negócio de meio termo. Ah, não, isso aqui é mundo. Mundo é mundo. E com o mundo você enfia o pé, um pezinho, uma pontinha, quando vai ver você está com o corpo inteiro dentro do mundo. Então, Evangelho é oposição ao mundo. Cruz é oposição ao mundo. Ontem as mulheres entraram naquele ambiente e podiam beber qualquer coisa lá com a mente tranquila. Mas existe ambiente que você entra, é caipirinha, boa noite, Cinderela. E aí você vai. Por quê? Porque o ambiente é propício para aquilo. Endrialabaia. Mas eu vou em ambientes aí, até ser padrinho ou ministrar um casamento, que tem lá, ó. Como é que é o nome lá, minha santa? Uma bebidinha na entradinha lá. Batidinha. Aí você está meio bobado, pega aquilo e pum. Não tem problema. Começa com... O trem nem fica na mente. Com uma batidinha. Começa com uma batidinha. Daqui a pouco você está batendo engradado. Uísque. Não. Agora é sem álcool. Não seja enganado pelo capeta, irmão. Não, é sem álcool. Mas uma hora vai te dar vontade de beber com álcool. E você vai beber. Não, é que eu enchi a geladeira. Não me chama lá para me mostrar esse tanto de tem lá sem álcool, não. Deus está falando comigo os mantos aqui. Lebe alabácia. Não. É sem álcool. É oposto ao mundo. Melhor, oposto ao Evangelho.
O Senhor quer que você ande na contramão. O Senhor me deu um tema para pregar e eu quero pregar subalterno a Ele. Qual é a diferença entre discípulo e sombra? Qual é a diferença entre discípulo e sombra? Você está aqui, você é um discípulo de Jesus ou você é uma sombra? Vamos descobrir hoje. Por que, apóstolo? Porque nós vemos aqui 3 tipos de pessoas dentro dessas dificuldades. A primeira são aqueles que não desejam seguir ninguém. Tem gente que a igreja para ele é ruim, que a religião para ele é ruim. Tem gente que um hall de amigos é ruim e ele não segue ninguém. O segundo grupo são aqueles que seguem a Jesus por interesse particular. Eu preciso que Deus abra a porta. Eu preciso que Deus me cure do câncer, da AIDS. Eu preciso que Deus restaure o meu casamento. Gente que só vai atrás de Jesus por causa de uma particularidade. Mas quando Jesus faz, eles esquecem de Jesus. Pensa você, se Jesus esquecesse de nós, aonde nós estaríamos? Eu te dou certeza, vou começar por mim, eu não estaria no Evangelho. Se Jesus esquecesse de mim, o homem, quando esquece da gente, causa na gente uma dor terrível. Imagine se Cristo esquecer de nós. Aí existe um terceiro grupo, aqueles que seguem por um chamado de coração. Foram chamados. E não precisa ninguém mandar, ordenar. Eu estava aqui hoje à tarde, eu dizia para o Júnior, o Pai vai ensinar você algumas coisas concernente à obra de Deus, concernente ao reino de Deus. Tudo que você for fazer para Deus, independente do número que queira fazer, faça o seu melhor para Deus, porque você não está fazendo a homens, você está fazendo a Deus. E ele me indagou no caminho, e eu respondi: meu filho, se os seus olhos estiverem no Cristo, você sempre vai fazer para Ele com excelência. Entenda isso. Aí, irmãos, por que discípulo e sombra? Vamos ver. Porque as dificuldades vai revelar quem você é. As dificuldades revelam quem é discípulo e quem é sombra. Discípulo segue porque é chamado. Ele tem hora que não quer nem estar lá, mas ele foi chamado. Ele não consegue falar não para Jesus. Eu conheço gente que fala: não, estou cansado. Não dá para fazer isso não. Eu não consigo. É um problema meu, porque eu fui chamado pelo Senhor. E toda vez que Ele me chamar para a execução de algo, eu não vou conseguir falar: não, Senhor, deixa para depois. Por quê? Porque no meu tempo de conversão, eu ouvi um testemunho muito forte de uma prostituta que precisava de Jesus, mas o pastor passou por ela e ela pediu a ele ajuda, mas ele preocupado com o que a esposa, ou não a esposa, ele preocupado com o que as pessoas iriam dizer sobre ele, não atendeu aquela prostituta, voltou para sua casa, e quando ele chega triste, deprimido, porque ele não conseguiu atender aquela prostituta. E a esposa olha no semblante dele e diz: o que aconteceu com você? Porque você está abatido. E ele relata o que aconteceu. A mulher de Deus, olha para o pastor e diz: vamos lá agora, vamos atrás dessa moça, porque nós não sabemos qual é o tempo dela. Quando o pastor chega no lugar, a prostituta havia tirado a própria vida. Então eu não sei você, e aqui não é uma mensagem julgativa, não tem pretensão para isso. Eu não sei você, tem hora que alguém precisa de você ali, mas é o próprio Cristo
muitas vezes nos experimentando, se a gente tem prontidão para Ele, se a gente quer fazer para Ele. Porque falar da boca que a gente quer fazer, irmão, é fácil. O problema é a gente vestir a camisa do reino de Deus e falar, estou dentro. Joramana série me canta neve vaste. A Bíblia diz em 1 Reis 19:20 que Eliseu é um discípulo de Elias. Ele vai lavar as mãos de Elias. E a Bíblia diz que ele volta Eliseu a seguir Elias depois de sacrificar os bois, de despedir dos pais. Olha o texto, família. Eu amo vocês de paixão, mas eu vou seguir Jesus. Porque Elias tipifica Jesus e Eliseu tipifica discípulo. Eu amo vocês. Quando der, eu venho aí dar um brado de glória. Mas eu preciso caminhar. Eu preciso seguir. Só que a Bíblia diz em 2 Reis 5:20, Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo, eis que o meu senhor impediu a este Ciro Naamã, que desse na sua mão alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, eu hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Naamã é curado da lepra. 2 Reis capítulo 5. E Naamã traz presentes de vários valores para Eliseu. Eliseu diz, não, pode voltar com tudo. Jesus, na pessoa de Deus, não faz milagres porque você vai dar o presente. Não, desce no Jordão porque você será curado, ponto final. Só que quem é sombra, Geazi é uma sombra, caminha com um grande mestre, Eliseu. Andou também com Elias. Mas ele fala, não, meu Senhor não está aqui, ele não quis pegar. Vou correndo até Naamã e vou pegar para mim o que trouxeram para Eliseu e ele não quis. Você conhece a história. A Bíblia diz que ele se torna leproso. A lepra que estava em Naamã vai entrar agora em Geazi. Por quê? Porque Geazi não é um discípulo. Geazi é uma sombra. Só está ali com Eliseu interessado naquilo que podia proporcionar a vida de Eliseu. Perceba que Eliseu, a Bíblia não diz, e se ela não diz, não sou eu que vou alongá-la ou diminuí-la. Não. A Bíblia não diz quanto tempo Eliseu foi discípulo de Elias. Quantos anos? Tem gente que você forma com 1 ano. Nada, né? É 3 anos e meio, 4 anos. Vai muito do temperamento da pessoa. Vai muito da entrega da pessoa. Vai muito do comprometimento da pessoa. Tem gente que você forma com mais rapidez. Outros você forma com mais dentro daquilo que Deus tem proporcionado para desenrolar. E a Bíblia diz que esse Geazi é uma sombra. Se você está aqui só por aquilo que Jesus pode te oferecer, você não é um discípulo. Você é uma sombra. E Jesus quer que você não seja uma sombra, mas seja um discípulo. O segundo discípulo que eu encontrei, discípulo segue e aprende. Discípulo segue o seu mestre e aprende o que lhe é ensinado. Tem gente que diz assim, não, é o meu pastor, mas o comportamento da pessoa não denota e não mostra que ele foi ensinado.
dentro de um padrão. Esses dias eu fui confrontado por alguém que arrebentou com alguém e disse para mim: o senhor não pode usar ele lá na igreja. Eu digo: mas você está usando aí para fins piores. Eu estou olhando para ele como uma alma. De que mendria la série me canta névia. Então o discípulo, ele anda, ele segue e ele aprende. Êxodo 17:9. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Quem era Josué? Josué andava colado em Moisés. Por isso que quando Moisés morre, quem é o sucessor dele? Josué. Deremendria cante cobanúcia. Por quê? Porque tudo que Moisés ensinou a Josué, ele colocou em prática. Nós estamos aqui de passagem. Tudo que nós ensinamos ou aprendemos vai servir para ensinar alguém lá na frente. Quem está aí, diga glória a Deus. Existem ensinamentos que você vai aprender e nunca mais vai cometer o mesmo erro. Decamantio e deflácia. Mas existe uma sombra. Gênesis 14:12. Quem é sombra? Gente que segue a Jesus e nunca aprende nada. Irmão, Jesus nos resgatou para mudar todos os nossos padrões. Todos. Herdados do mundo. Todos. O padrão mundano que você herdou lá, no berço da sua casa, no berço da sua família, por mais moral que ele seja, tem coisas que é contra a palavra. Por mais reto que ele seja, vai ter nele alguma imperfeição. E é por isso que quando nós somos discípulos, nós andamos e aprendemos. Esses dias alguém disse para mim: o senhor se tornou presidente, é só sentar na cadeira e observar as coisas erradas, né? Eu digo: filho, você está precisando acordar para a vida. Você acha que eu perco